Amados, a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Vamos a partir do verso 1. Mateus 7, 1. Nosso Deus Jesus nos diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. No verso 15, queridos: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, clamamos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Clamamos para que a Tua palavra, Pai, encontre morada no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Que seja o Senhor, Pai, a fazer a Tua boa obra em nosso meio, nos edificar. Transforma-nos, Pai, pela Tua palavra. Faz com que saiamos daqui pessoas um pouco mais parecidas com Jesus, conforme é a Tua vontade. Faz a Tua boa obra aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, nós estamos no domingo de Ramos, é o domingo que antecede a Páscoa. Domingo em que Jesus senta num jumentinho, um animal muito marcadamente, uma coisa muito simplória, muito simples, né? Diferente dos reis que entravam em cavalos brancos, cheios de pompa e honrarias, Jesus entra uma cena até um pouco engraçada, né? Um pouco assim, diferente, entrando num jumentinho e sendo proclamado rei pelas pessoas. Mas ele vai para Jerusalém para quê, irmãos? Ele vai para lá para ser julgado pelos homens. Imagine Deus, irmão, se submeter a isso. O próprio Deus entra na cidade para ser julgado e condenado pelos homens. E tem uma música que eu gosto, chama If I Was There, uma música em inglês, que o autor da música se pergunta: se eu estivesse lá, será que eu não faria a mesma coisa? Será que entrando uma pessoa com um jumentinho, uma cena meio estranha, será que eu não olharia torto? Será que eu não debocharia? Será que eu não iria rir daquilo? Será que eu não ia achar ele um falso, um mentiroso, um louco, uma pessoa tola? O que eu pensaria? Será que eu não julgaria o próprio Deus? Esse é o problema de julgar, né, irmãos? Porque a gente pode acabar julgando e condenando o próprio Deus. Quando Ele vem nos salvar, a gente o condena e o mata, né? E por isso, queridos, esse é um mandamento muito claro e nítido de Jesus, repetido. Inúmeras passagens, nós vamos ler muitas aqui. Hoje eu quero ser uma pregação que a gente lê bastante, para vocês verem como isso é uma tônica do Evangelho, irmãos. Uma tônica. Esse mandamento de Jesus, tão claro, ele diz: não julguem. Ponto. Não julguem. Ponto, não julguem. Eu queria saber qual mandamento é mais desobedecido por um religioso do que esse. Porque o religioso procura se acertar em várias questões da sua vida para ser conforme a vontade de Deus, só que em tudo ele procura melhorar, mas em uma coisa quase sempre piora, que é a questão desse mandamento: não julgue. Em tudo a pessoa: não, eu preciso ser mais parecido com Jesus, Agora tem um mandamento que ele se desvirtua. Quanto mais ele conhece a palavra, quanto mais ele se acha santo, mais ele se acha com o direito de se tornar o xerife de Deus, vigiar as pessoas, controlar a vida das pessoas e julgar as pessoas, quando na verdade Deus proíbe isso. O próprio Jesus deixou bem claro e proibiu: não julguem, ponto. E qual que é a imagem que nós, como os cristãos, passamos para o mundo lá fora? Nós passamos a imagem de julgamento. As pessoas, em geral, quando estão em pecado, se sentem
mal perto da gente. Mal não no sentido, poxa, eu estou pisando na bola. Não. Se sente mal no sentido, essa pessoa está me criticando, está pensando que eu não presto, que eu sou um lixo, que isso, que aquilo. As pessoas se sentem mal perto do cristão, mas perto de Jesus se sentiam bem. Por mais pecadoras que fossem, elas se sentiam bem perto de Jesus. Porque Jesus, as pessoas sabiam que Jesus não estava pensando mal delas. Jesus estava pensando uma forma de ajudá-las quanto àquele pecado. Jesus estava ali para tirá-las daquilo, não para dizer que elas não prestam. Jesus nunca disse isso para... A única pessoa que Jesus, na verdade, falou que não prestam e fez afirmações muito duras foi para com os religiosos. Sabe quem Jesus chamou de filhos do inferno? Os religiosos. Jesus nunca chamou um pecador, um corrupto, um ladrão, uma adúltera, uma prostituta de filha do inferno, porque Jesus estava lá e procurava tirar as pessoas dali. Não tem como tirar elas dali acusando, humilhando, pensando mal, criticando. Você não tira a pessoa dali assim. Você tira dali acolhendo, sendo amoroso, mostrando o erro, mas sempre mostrando o erro, fazendo a pessoa se sentir bem perto. As pessoas, por mais erradas que estivessem, se sentiam bem perto e elas saíam do pecado porque viam a luz de Jesus atraindo elas para fora daquilo. Quando o sentimento de julgamento, muitas vezes, empurra as pessoas mais para o buraco, porque elas se sentem mais lixo, eu sou isso mesmo, realmente eu não presto. O cristão, em geral, passa uma imagem para o mundo de julgamento, quando o mandamento central de Jesus é não julguem. Ou seja, quão distante nós somos, a imagem que a gente passa é o oposto do que Jesus nos ordena a fazer e transmitir. Não julguem, não julguem. Esse é um mandamento claro e inegociável. Agora, essa mensagem toda vai ser nessa temática, porque a gente precisa quebrar isso em nós, porque o religioso, de novo, começa a se achar xerife, achar que é mais santo e começa a apontar o dedo e pensar mal dos outros. Mas existe, entre aspas, que não é muito bem um julgamento, mas entre aspas, um julgamento que é lícito e válido. Por isso que eu li aqui o restante de Mateus 7, que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, pelos seus frutos vocês os conhecereis. Então existe uma análise racional de situação, que não é uma análise para humilhar, nem para definir um ser humano, nem para dizer que a pessoa não presta, que é um lixo, mas é uma análise feita para você saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é mal, mas não para julgar e condenar as pessoas. Só que essa parte dessa análise que a gente precisa fazer da vida, das mensagens, do que acontece, vou ter que deixar para uma próxima pregação. Mas existe esse tipo de... A gente não é para ser alienado, não julgue nada, receba tudo igual um tolo. Não. O que não é para você julgar é a alma humana. Você definir o que o ser humano é ou não é. Mas essa análise do que a gente pode e como a gente analisa situações e questões será numa próxima mensagem. Essa aqui é sobre esse assunto tão crucial, que Jesus foi tão enfático e tão firme: não julgue, porque senão você será julgado. E à medida que você medir os outros, medirão você também. Pare de reparar no cisco no olho das pessoas, como se tem uma trave no seu. Pare com isso. Em vez disso, tire as suas corrupções, os seus erros, e procure ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Lá em Lucas, a passagem semelhante, Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus é muito, mas muito enfático nisso. Ele contou uma parábola sobre isso, que é a parábola do joio e do trigo, em que ele diz que no mundo, o campo é o mundo, ele explica. Então existe um campo chamado mundo, em que nascem e crescem juntos o trigo, que é uma árvore boa, que dá um alimento excepcional, que é o trigo. Existe o joio, que é uma erva daninha, que não presta para nada, que não é algo vazio, né? É uma erva daninha. Eles crescem juntos e são muito parecidos.
E aí os servos do dono do campo perguntam ao dono do campo. O dono do campo é Deus. Os servos, teoricamente, seríamos nós. E os servos do dono do campo perguntam: Senhor, quer que a gente tire o joio? Porque o joio e o trigo estão crescendo juntos. O joio está atrapalhando o trigo. A gente sabe que existem pessoas que têm erros, que têm falhas, que têm pecados, que atrapalham o trigo. E os servos do dono do campo perguntam ao dono do campo: queres que a gente arranque o joio? E o que o dono do campo responde? Que é Deus. O que Deus responde? É para tirar? Não, porque se você arrancar o joio, você vai acabar arrancando o trigo também. Porque você não vai saber discernir. Se você começa a julgar o joio, você começa a julgar o trigo. Você começa a condenar inocentes. Você começa a perseguir, você começa a se tornar intolerante, você começa a se tornar sem compaixão e começa a humilhar e tratar mal o joio e começa a tratar mal o trigo. Quando nem o joio você não deve tratar mal. Pelo contrário, como eu falei, Jesus não tratava mal a ninguém, a não ser aqueles que julgavam que eram os religiosos super santos, né, que se achavam super santos. Quero que vocês abram comigo, queridos, em Romanos capítulo 14. Eu fiz uma pregação nesse capítulo, e eu chamei essa pregação o capítulo proibido da Bíblia. O capítulo proibido. Você não vai achar uma pregação sobre esse capítulo em lugar nenhum. Talvez tenha, né? Mas esse é um capítulo que ninguém prega sobre esse capítulo, tá, irmãos? Vocês vão ver por quê. Porque nesse capítulo o apóstolo Paulo fala como nós nunca devemos julgar. E como as igrejas, em geral, gostam de determinar, gostam de dizer quem está certo, está errado, julgar e condenar, você não vai ver pregação nesse capítulo. Tem lá a minha pregação no capítulo, nesse trecho. O capítulo proibido da Bíblia, que você não vai ver ninguém ensinando sobre isso, e é uma lástima, irmão, uma lástima, porque esse capítulo é uma das coisas mais lindas que tem. Olha o que o capítulo nos diz, Romanos 14, verso 2, vamos lá. Vocês vão ver como essa coisa de julgar é pavorosa aos olhos de Deus. Um crê que pode comer de tudo. Olha só, um crê que pode comer de tudo, ok. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então tem aqui uma diferença. Quem está certo? Quem come de tudo ou que só come os alimentos vegetais? O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Isso aqui é o centro dessa palavra julgar, o desprezar, irmãos. Porque quando você julga a pessoa, geralmente você está fazendo o quê? Você está desprezando ela. Ela tem falhas, tem erros, mas você começa a desprezar. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Olha como isso é tratado, irmãos. Quem é você? Quem é você para julgar o servo alheio? Está vendo como a gente se acha xerife de Deus e acha que pode dizer para os outros: quem é você? Quem você é? Para começar a julgar o servo, que nem é servo seu, é servo de Deus. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor, para Deus, que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Você vai ver que tem ramos religiosos aí, né? Os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová, que eles guardam o sábado, porque eles pegam lá a lei do Antigo Testamento e procuram guardar o sábado. Vai lá. Só que aí começa a briga, né? Por que vocês não guardam o sábado? Aí começa aquela confusão. Então, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para quem que ele está fazendo isso? Para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos,
pertencemos ao Senhor. Verso 10. Portanto, você, por que você julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Verso 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Deixemos de julgar uns aos outros. Veja como isso é ensinado, irmãos. Tem pessoas que têm pensamentos diferentes, querem servir a Deus de formas diferentes. Deixa, irmãos. Deixa. Cada um vai ter que prestar conta de si a Deus. Isso é claro. Você vai ter que prestar conta de você mesmo a Deus. Agora, por que julgas o teu irmão? Quem é você para julgar o servo alheio? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, não julguem nada. Não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Esse é o ponto, irmão. Sabe por que a gente nunca pode julgar? Porque você não conhece a intenção do coração. Você não conhece a intenção do coração. Só Deus olha o que está lá dentro. Sabe por que isso é crucial, irmãos? Porque uma mesma ação pode ser realizada por motivações e por razões diferentes. Por razões totalmente diferentes. Pode ser que a pessoa esteja fazendo algo por crueldade, por perversidade, por promiscuidade. Ou a pessoa pode estar fazendo aquela mesma ação, que é um erro. A ação é um erro. Mas quem está cometendo? Qual é a intenção do coração? Qual o histórico dessa pessoa? Qual a cultura dessa pessoa? De onde ela veio? Você não conhece, irmãos, o que aquela pessoa passou na vida dela. Você não conhece. Talvez na situação dela você faria pior. Será que é por crueldade que ela está fazendo aquilo, por maldade? Ou é por uma doença, por um trauma, por um surto? Ou ela está fazendo aquilo porque ela é fraca, ela está tentando largar aquilo, está precisando de ajuda, só que todo mundo só aponta o dedo, todo mundo só julga, todo mundo só trata a pessoa como um lixo, diferente do que Jesus fazia. Jesus via o coração, via que a pessoa não queria mais aquela vida, que ela percebeu o erro, mas não está conseguindo largar. Jesus olha o coração, a gente não sabe. Ou a pessoa está fazendo aquilo, mas se arrepende todo dia. Veja só, quando uma pessoa trata mal outra, isso é errado? É errado. Mas por que a pessoa fez isso? Será que ela está tratando mal porque dentro de casa ela está sendo traída? Ou porque dentro de casa ela está com problemas financeiros? Ou porque ela está com dor de cabeça? Ou porque tem um familiar morrendo? Ou porque ela está num dia mau? A gente não sabe, irmãos. A ação é errada, tratar mal é errado. Mas por que a pessoa está... A gente não sabe as intenções do coração. Soren Kierkegaard, um cristão e filósofo, ele dizia, quando você julga o próximo, você não está mais vendo o ser humano. Quando você julga, você não está vendo mais o ser humano. Você está o reduzindo aquilo que ele fez. Em vez de você amar, você só arranca o ser humano e só olha o erro. E transforma o ser humano naquele erro. Quando você julga alguém, você o define. Você o transforma, o reduz ao que ele fez, e Deus vê além disso. Então a gente tem que ter o cuidado com esse julgamento. E por que a gente não deve julgar? Já estou falando várias coisas aqui, mas porque o julgamento vai te levar ao julgamento. Então cuidado, o julgamento vai te levar ao julgamento. Jesus condena o julgamento e o julgador será levado ao julgamento. Não foi o que nós vimos? Não julgueis, porque quem julgar será julgado. Quando você faz o outro de réu, você acaba de se tornar, aos olhos de Deus, réu também. O que você exige será exigido de você. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos juízos. Da forma que você julgar, será julgado. Tem até a história de um coronel numa guerra que falou para um pastor, olha,
eu jamais perdoo. Aí o pastor falou para ele: então eu espero que você nunca peque, porque da forma que você julgar, você será julgado. Abra comigo, queridos, em Tiago capítulo 2. Isso aqui é uma das passagens mais duras do Evangelho em relação a isso, provavelmente a mais dura. Tiago capítulo 2, aí para o finzinho da sua Bíblia, depois de Hebreus. Tiago capítulo 2. Deus é chamado de o Deus da misericórdia, o Deus da graça. Agora, existe um momento que a Bíblia diz claramente que Deus não vai ter misericórdia, irmãos. E você falar que Deus não vai ter misericórdia, meu irmão, não sobra nada. Se fala que Deus não vai ter misericórdia, a chance da pessoa é zero. Tiago capítulo 2, verso 13. Olha que passagem bem forte. Será exercido juízo sem misericórdia. Meu Deus, sobre quem? Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então Deus deixa bem claro: será exercido o juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. Por quê? Porque Deus exige: se você quer misericórdia, seja misericordioso. Você não vai ser misericordioso, então será exercido juízo sem misericórdia. Isso aqui é muito, muito grave. Por que a gente também não pode julgar, irmãos? Porque a Bíblia deixa aqui bem claro: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente olha a vida de uma pessoa: essa pessoa aqui está perdida, hein? Mas como assim perdida? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que nós vamos ser salvos, porque todos nós, a Bíblia é bem claro, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Se a misericórdia não triunfasse sobre o juízo, eu, você e todo ser humano seríamos condenados ao inferno, todos, porque a quantidade de erros e pecados que cometemos não foi 1, não foi 2, não foi 100, foi 1000, foi 10.000, a quantidade de erros que a gente comete ao longo da vida, as maldades dos pensamentos, as raivas, os ódios, a quantidade de pecados, nós todos seríamos condenados. Só nós vamos ser salvos porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então cuidado quando você olha para uma pessoa e fala: essa aí o quê, meu irmão? Olha para você também, você estava perdido. A misericórdia vai triunfar, você só tem salvação por causa da misericórdia. Então nós somos devedores da misericórdia, e por isso nós temos que exercer misericórdia. Porque quem não exercer misericórdia vai sofrer um juízo sem misericórdia da parte de Deus. Agora no capítulo 4 de Tiago, passa aí 1 ou 2 páginas, em que reforça-se essa ideia, Tiago 4, verso 11, que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. De novo, não julgue, não despreze, é sempre sinônimos, né? Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Como assim, pastor? Estou falando mal da pessoa, não da lei. Mas está dizendo aqui que é isso. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ou seja, está tirando o lugar de Deus e colocando você lá. E aí, por isso ele diz: há apenas um legislador e um juiz da alma humana, aquele que pode salvar e destruir. De novo essa pergunta: mas quem é você para julgar o seu próximo? Está vendo? De novo o apóstolo Paulo fala: quem és tu para julgar o servo alheio? E aqui, quem é você para julgar o seu próximo? Só existe um legislador e um juiz da alma humana. Quem é você? Quem é você? Então, muito cuidado com isso, irmãos, porque é a ordem de Jesus: ordem, não julguem. E isso é muito sério. Muito sério. Você está roubando o lugar de Deus. Só há um legislador e um juiz. Você não pode se fazer juiz de ninguém. Porque o julgamento, irmão, te leva a cometer injustiças. Caim julgou Abel.
e acabou o matando. Adão e Eva julgaram Deus. Ele não quer que a gente seja como ele. Ele não quer que a gente seja Deus como ele. Por isso que ele não quer deixar a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos de José começaram a julgar José. Ele é arrogante, ele se acha superior a nós. O venderam como escravo para o Egito. Então, um monte de injustiças são cometidas em nome da justiça. Um monte de injustiça é cometida em nome da justiça, que é a parábola do joio e do trigo. Você acha que vai tirar o joio e acaba arrancando o trigo. Talvez a pessoa não seja trigo hoje. Talvez ela realmente, entre aspas, que é uma expressão que o Evangelho não usa, mas a nossa alma julgadora e podre usa, essa pessoa não presta porque ela faz isso. Pode ser que ela não preste hoje, irmão. Hoje ela tem cara de joio, mas amanhã ela pode ser um trigo lindo, só que a forma que você a trata está prejudicando que esse joio se torne em trigo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O C.S. Lewis fala assim: não nos cabe julgar os sentimentos ou atitudes dos outros com base em nossas suposições. Com base em nossas suposições. Você supõe que aquela pessoa é vil, é perversa, você não sabe. Amar é aceitar o mistério do outro. E aí que Jesus diz para os fariseus que estavam lá tratando mal todo pecador: nós somos santos, nós obedecemos a palavra de Deus, a gente louva, a gente vai à igreja, a gente dá oferta, a gente faz tudo. E os fariseus olhando com desprezo para os pecadores. E sabe o que Jesus fala para eles? Se vocês soubessem o que significam as palavras, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, vocês não teriam condenado inocentes. A gente faz sacrifício, a gente ora, a gente louva, e Jesus fala que Deus prefere misericórdia do que sacrifícios. Porque você exercendo misericórdia, você não condena inocentes. Fazendo ofertas, orando, louvando, fazendo todas essas coisas lindas e maravilhosas, mas com atitude de julgamento, e fazendo isso para se sentir superior aos outros, você acaba condenando inocentes. A misericórdia não condena. Todas essas outras coisas, se se transforma numa pessoa julgadora, você acaba condenando inocentes. Eles julgaram João Batista, julgaram Jesus. Jesus fala até com ironia para eles. Olha que coisa linda, irmãos, que até bem no sentido de Romanos 14 que nós lemos. O que Romanos 14 mostrava? Um trata a religião de um jeito, outro trata a religião de outro. Um gosta de se abster de carne, outros não. Uns gostam de reservar um dia sagrado, outros consideram sagrado todos os dias. Essas diferenças religiosas. E Jesus fala em Mateus 11 para os fariseus: veio João Batista, certo? Veio João Batista. O que João Batista fazia? Ele jejuava, ele não bebia vinho, ora, pessoa super santa. E o que os fariseus falaram? O que vocês chamaram João Batista? Ele tem demônio. Para ficar lá no deserto, sem comer, sem beber vinho nem nada, ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, comendo e bebendo vinho, e vocês dizem: aí um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus fala duas coisas diferentes. O espírito do julgamento é tão triste, irmãos, que pode ir a pessoa de um lado ou de outro, ela condena os dois. Jesus fala: João Batista era de um jeito, eu era de outro, eu sou de outro. Vocês condenaram os dois. Como assim? E olha o trecho que Jesus diz: amigo de pecadores. O que Jesus era? Amigo de pecadores. O cristão é chamado para imitar Jesus. Nós somos chamados para ser amigo de pecadores, não condizentes, não aprovando, mas sermos amigo deles, para que, tendo uma oportunidade, a gente os tire de lá. Ou mesmo se não tiver nenhuma oportunidade, sempre de cara fechada, sempre exaltando os pecados, sempre rindo e falando: não, é isso que eu gosto, desculpe, você gosta aí de ser crente, você gosta de Deus, essas coisas, de igreja, eu não gosto disso, eu gosto aqui da minha cachaça, das minhas... Coração amoroso e gentil, aquela pessoa, o dia que ela precisar, que ela estiver na lona, no fundo do poço, ela vai recorrer a quem? E o dia que, mesmo se ela nunca te passar por isso, ela vai dizer: não, olha, eu nunca gostei desse negócio de igreja, mas eu sei de uma pessoa que ela é parecida com Jesus, sempre me tratou bem. Se um dia eu me convertesse,
seria para ser igual a ele. Diferente quando a pessoa tem um olhar julgador, tratando a pessoa mal, olhando torto, falando nas costas, que a pessoa fala, eu ser crente? Nada, eles nunca me tratam bem, sempre me tratam mal. Diferente de como Jesus era amigo dos pecadores. Tem a passagem, lá em Marcos 2, os mestres da lei viram Jesus comendo com os pecadores, de novo, Jesus comendo com eles, indo na casa deles, passeando com eles, mostrando a sua bondade para com eles. E eles perguntaram aos discípulos de Jesus, por que Jesus come com pecadores, com corruptos, com ladrões? Por que ele come com esse povo? Jesus, ouvindo isso, chegou para eles e disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Essa atitude de Jesus parece tão óbvia, tão digna de crítica, né? Por que só anda com gente pecadora? Ele está lá rindo com os caras fazendo um monte de coisa errada, roubando, mentindo, traindo, fazendo tudo que é coisa errada, e Jesus está lá rindo com eles. Jesus fala, quem é que precisa de médico? Quem é que precisa da luz? Quem já tem luz ou quem está nas trevas? Agora não, a luz fica criticando as trevas, o médico falando mal do doente, é isso que tem que ser? O médico falando mal do doente, esse doente aí, deixa que ele morra mesmo, azar o dele. Não, irmãos, o cristão não é chamado a julgar, nós não somos, o apóstolo Paulo diz, vocês não estão aqui para amaldiçoar, vocês estão aqui para abençoar, você precisa ser um médico para esse mundo, vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra, é para brilhar nas trevas, é para levar o sal, o sabor para onde precisa. O julgamento nos leva a cometer injustiças. Jesus comia com os publicanos e com os pecadores. A mulher lá, impura, chega, Jesus está na casa de um homem santo, lá, que se acham santos, tudo. Vem cá, mestre, vamos conversar sobre a lei, sobre as escrituras, sobre Deus, porque o que eu gosto é de falar sobre Deus. Vamos orar, Jesus, vamos orar aqui antes do alimento. Senhor, obrigado, Senhor é maravilhoso. Vamos cantar um hino, Jesus. Aí chega uma mulher impura. O que será que é essa mulher impura, né, irmãos? Pode ter feito 1000 coisas podres aí da vida, uma mulher da vida, uma mulher que muitos olhariam torto para aquela mulher, talvez viesse com roupas muito, né, sensuais, entra na casa daquele super santo, se prostra aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, e enxugar os pés de Jesus, os pés de barro, lavar os pés de Jesus com o cabelo dela e com as lágrimas. O que aquele super santo que estava ali orando, falando sobre Deus, o que ele pensa? Ele julga a mulher e julga Jesus. Ele fala, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que espécie de mulher é essa. Se ele fosse um profeta, ele não permitiria que essa mulher suja, pecadora e imunda tivesse encostando o dedo nele. Se ele fosse um profeta de Deus. Ele conseguiu condenar 2 pessoas, uma mulher chorando pela vida desgraçada que ela tinha e julgando o próprio Deus. O que Jesus diz? Eu entrei aqui, você não me deu um beijo, você não me deu uma água para eu lavar os pés, e ela não para de lavar os meus pés com as lágrimas dela. O tamanho, o arrependimento dela. Quem muito é perdoado, muito ama. Veja, irmãos, a diferença, a crueldade daquele homem vendo uma mulher em prantos, mas a gente transforma aquilo que eu falei que o Soren Kierkegaard diz. A gente transforma, reduz o ser humano ao erro dela. A gente não consegue ver o ser humano, que existe ali uma pessoa, a gente só vê o erro, só vê o pecado, que é condenável, mas a gente esquece o ser humano, que pode ser liberto desse pecado, que a gente precisa libertar. É como se a gente olhasse a doença e transformar essa pessoa que é só uma pessoa com câncer, não presta, está morta. Não está morta, logo joga fora, ela tem câncer. O julgamento, irmãos, te leva a ter um coração duro. A atitude
atitude de julgar, de se achar xerife de Deus, já endurece o seu coração, te torna uma pessoa ranzinza, amarga, uma pessoa meio hostil para com as outras. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o julgamento faz com que a gente deseje o mal para a pessoa. A pessoa está lá toda no pecado, o que muitas vezes o cristão deseja? Aquela pessoa está lá toda na cachaça, ela vai ver, ela vai mais estragar o fígado, não sei o quê. O ser humano começa a desejar que aquela pessoa sofra as consequências do pecado e se exploda e se destrua. Não, a gente tem que torcer para que a pessoa se arrependa antes que esse mal chegue até... O mal vai chegar, irmãos. O pecado gera o mal. É assim, 2 mais 2 é 4. O pecado gera o mal. A gente tem que ter pena daquela pessoa, compaixão daquela pessoa, porque ela vai sofrer as consequências daquele pecado. A gente tem que tentar tirar ela daquilo. A gente tem que tentar resgatar ela e ter compaixão porque ela vai sofrer. Porque o pecado destrói, o pecado mata, o pecado contamina, o pecado envenena. A gente tem que ter compaixão da pessoa que está bebendo veneno. Ela quer beber essa vez, está fazendo aquilo, mas a gente tem que procurar alertar, tem que procurar ajudar. O filho pródigo, que morava, na parábola do filho pródigo, morava com o pai. O que ele faz? Pai, já que o senhor não morre logo, fica esperando o senhor morrer, você não morre logo, Queria mais que o senhor morresse, mas já que você não morre, e eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo, esperando o senhor morrer, me dá logo a minha parte da herança, que eu não preciso esperar você morrer, e eu vou logo para a minha vida, viro as costas, não quero saber de você, não quero saber do meu irmão, não quero saber de nada. Me dá o dinheiro, vocês ficam aí, eu não preciso esperar o senhor morrer. Olha como isso é feio, como isso é horroroso. O pai, então, dá a parte da herança, o filho vai embora, gasta tudo com bebida, gasta tudo na esbórnia, e ele, quando acaba tudo, ele está na miséria, ele fala, bom, eu perdi tudo mesmo, mas, quiçá, eu volte para casa, meu pai me aceite, sei lá, nem que seja como um trabalhador. Antes disso, quando esse filho vai para a esbórnia gastar todo o dinheiro, o que o pai faz? O pai começa a amaldiçoar, começa a falar, a ameaçar, a dizer que você não presta. O pai não fala nada disso. O pai só deixa e fica esperando o retorno do filho. Ele fica com um coração de saudade, com o coração de um pai que dói ver o filho sofrendo, indo nessa direção, mas ele só aguarda, ele não amaldiçoa, ele não ameaça, não trata o filho mal, nada disso, só deixa. E fica aguardando o filho voltar. Sem julgar, você consegue até alertar uma pessoa sem pensar mal dela. Olha, esse caminho que você está seguindo, olha, vai te trazer tanto transtorno, tanto problema, mas você fala isso sem pensar mal dela. Você só alerta para o problema, mas sem pensar mal, sem atribuir a pessoa a ela ser aquilo. Não, você só alerta. Não é responsabilidade sua saber o coração dela, o que ela pensa, como ela está. O olhar do Evangelho, que esse olhar que Jesus fala, olha, não julguem. Quem és tu para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o próximo? O olhar do Evangelho tem que ser aquele olhar de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse tem que ser o nosso olhar, irmãos. A gente tem que ser parecido com Jesus. Eles estavam errados crucificando o próprio Deus? Claro que estavam. E Jesus fala o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão estava pregando a palavra de Deus, o que eles fazem? Pegam pedras, começam a apedrejar ele. Imagina, irmãos, você morrer à base de pedrada. O que Estevão diz? Ele olha para os céus e diz, Pai, não lhes imputes esse pecado. É pecado? É, mas ele não teve um olhar vingativo, não teve um olhar de ódio, não ficou pensando mal dessas pessoas, não falou, Senhor, não impute a eles esse pecado, dá um jeito de salvar essas pessoas. Diferente de muitos cristãos que falam o quê? Deus, pesa a mão sobre essa pessoa que está me tratando mal, que pesa a mão sobre essa... Quantas vezes eu já ouvi essa frase diabólica, Deus pesa a mão. Isso tem a ver o que com o Evangelho, irmãos? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deus, não lhes impute esse pecado.
Esse olhar de pesa a mão sobre eles, aquele olhar de Tiago e João. Tiago e João iam preparar uma pousada para Jesus. Jesus estava chegando numa cidade, eles foram na cidade preparar a pousada e voltaram para Jesus. Jesus, eles não querem nos receber. Eles não prestam, são ímpios, são amaldiçoados, eles não querem nos receber, não querem receber o próprio Cristo. E eles perguntam para Jesus: Mestre, queres que a gente peça a Deus que caia fogo do céu sobre a cidade e os consuma? Olha o olhar de julgamento, irmãos, olha que coisa horrorosa, né? Não, eu estou defendendo Deus. Deus, eles não querem te receber. Eu estou lutando por Deus, eu quero a santidade, eu quero honrar as Escrituras, honrar a palavra de Deus, honrar a igreja. Por isso que Deus pese a mão, que fogo caia sobre uma cidade e morra todo mundo queimado. Olha como às vezes, irmãos, nessa afã de às vezes queremos honrar a Deus, sermos santos e tal, vira o oposto. Na vontade de ser santo, a gente começa a virar diabólico, querendo com a cidade inteira, com crianças, com pessoas inocentes, aquele negócio, ia queimar quem? O joio, ia queimar o trigo. A gente começa a ter um olhar de vingança, um olhar de ódio, um olhar desejando o mal, em nome da justiça e da santidade, desejando o mal para o pecador. E não é isso. Só que Jesus repreende eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Então, irmãos, cuidado com essa atitude de julgamento, que você começa a querer que fogo caia nas pessoas, e isso não é o Espírito de Cristo. Jesus, frequentemente, sempre, em vez do julgamento, ele escolhe a misericórdia, escolhe dar tempo àquele pecador, usa a graça para salvar as pessoas. Não é dessa forma horrenda que às vezes nós corremos o risco de cometer. Abra comigo, queridos, em Lucas capítulo 13, que é um outro trecho aqui que eu acho, Jesus é divino mesmo, literalmente. Lucas capítulo 13. Isso aqui é de novo uma atitude que eu acho assim, diabólica de muitos cristãos, irmãos. Não sei se você lembra quando aconteceu aquele tsunami, lá na Ásia, né? Ásia, ali no Sudeste Asiático e um pouquinho da Oceania, uma catástrofe natural gigantesca, sobre uma região que tinha muito o quê? Muçulmano, muito hindu e muito budista. O que muitos cristãos falaram? Deus pesou a mão sobre essas religiões pagãs, sobre esses idólatras, sobre esse povo aí que não serve a Deus. Deus pesou a mão e matou todo mundo. Foi muito bem feito. Esquece que tem criança, esquece que tem inocente. Quer nem saber, quer ver mais as pessoas sendo dizimadas. Olha o olhar diabólico, irmãos. E o que Jesus fala sobre isso? Perguntaram sobre Jesus sobre isso. Em Lucas 13, verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Então tinha um governador que matou um monte de gente. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Olha o julgamento. Vocês acham que era muito pecador? Por isso Deus permitiu que matasse essas pessoas? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então a gente acha, quando tem uma tragédia, uma coisa assim, não é Deus pesando a mão. Caiu uma torre, olha, tinha uma torre aqui, a torre caiu. Caiu em cima de 18 pessoas, 18 morreram. O religioso às vezes pensa, caiu em cima desses 18, porque esses 18 estavam em pecado.
Ou esses 18 não serviam a Deus? Já eu que sirvo a Deus, Deus me guardou, Deus me protegeu. Agora aqueles outros lá não serviam a Deus, tinham algum pecado. O que Jesus fala? Vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não. Se você não se arrepender, você vai perecer. A gente fica tratando essas coisas, teve um tsunami, morreu. Irmão, todo mundo vai morrer. Uns antes, um depois, um por causa de um tsunami, outro por causa de um câncer, outro de velhice, outro do que quer que seja, mas todo mundo vai morrer. Esse julgamento é tão ridículo. Caiu um avião, por quê? Deus pesou a mão, tinha algum... Irmão, todo mundo vai morrer. Jesus está falando, se você não se arrepender, você também vai perecer. Não julgue as pessoas, irmão. Você não sabe se eram mais pecadores. E você nem tem o direito de fazer essa análise. Eles eram mais pecadores. Como assim? Quem é você? A gente não é para fazer esse tipo de análise. Porque a palavra diabo, sabe o que significa a palavra diabo? Acusador. Então, quando a gente começa a acusar, a gente se torna um diabo. Agora, Deus é o quê? Deus é o perdoador, Deus é o justificador, Deus é a misericórdia. Agora, irmãos, uma das coisas assim, que mais dói meu coração, assim, me dilacera quando eu fiquei sabendo disso, olha, porque desde criança, uma das passagens mais lindas das Escrituras é aquele lá de João 8, que uma mulher é pega em adultério, uma errou, pecado, adultério. É levada em praça pública, humilhada para a cidade inteira, todo mundo pega em pedras e perguntam a Jesus, mestre, a lei de Moisés nos diz que devemos apedrejá-la. O que Jesus diz? Quem não tiver pecado, isso vale para, é uma situação que vale para todas, tá, irmãos? Porque se uma situação grave como essa, uma situação tão horrenda que destrói uma família, destrói um coração, machuca as pessoas, causa uma tragédia, Jesus tratou assim, então quanto mais para as outras situações da vida. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha que passagem linda. E aí todo mundo vai embora, ninguém teve coragem de fazer, porque se fizesse alguma coisa... A Bíblia até diz que Jesus estava escrevendo na areia. Quem não tiver pecado, Jesus escrevendo na areia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aliás, é a única passagem mostrando Jesus escrevendo alguma coisa. E todo mundo começa a ir embora. As pessoas acham que, os teólogos acham que o que Jesus estava escrevendo ali era o pecado de todo mundo ali. Ó. Desviou dinheiro, traiu também, fez isso, está botando veneno, não sei o quê, escrevendo ali o pecado de todo mundo. E as pessoas olhando. Eita, se eu atirar a primeira pedra, Jesus me mostra que eu fiz isso aqui que ele está escrevendo. Todo mundo vai embora e fica só a mulher. E Jesus pergunta, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela fala, mestre, foram embora. E aí ele fala, eu também não te condeno. Olha a atitude de Deus, irmão. Diante de um pecado grave, um pecado óbvio, um pecado detectado, não tinha nenhuma dúvida que havia o pecado. O que o Deus diz? Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Essa tem que ser a nossa atitude, irmão. Não é condenar ninguém. É pegar a pessoa, salvar a pessoa dos acusadores, em vez de você fazer parte dos acusadores, você salva. O que Deus fez? Deus acusou? Não, ele salvou ela dos acusadores, não acusou, perdoou, ofereceu perdão, eu também não te condeno. Agora, vá, não peques mais, porque senão você pode acabar sofrendo as consequências. Essa passagem é linda. Só que, irmão, se você ler, abrir em muitas Bíblias, eu não sei, eu nem cheguei a verificar aqui na minha, mas esse trecho é chamado de perícope adulterae. Deixa eu até ver se tem uma marcação aqui na minha Bíblia. João 8. Tem. Se você olhar na sua Bíblia, provavelmente vai ter uma marcação nesse trecho, escrevendo, que eu leio aqui na minha. Muitos manuscritos não trazem João 7, 53 a 8, 11. Outros manuscritos deslocam o texto. Por que tem esse trecho, irmãos? Porque muitas Bíblias antigas, as pessoas arrancaram esse trecho, tiraram esse trecho, jogaram fora, porque não gostavam dessa atitude de Jesus.
Então você vai ver em várias marcações. Muitos manuscritos antigos não têm essa passagem. Porque essa passagem é tão escandalosa, é tão forte. Jesus salvando uma adúltera. E as pessoas ficaram assim, mas como assim Jesus não condenou essa mulher? É uma coisa absurda. Não, não condenou. Deus não condena assim. Deus, ele quer salvar e não destruir. Agostinho, lá no ano 300, ele comenta sobre isso. Olha o que Agostinho fala. Porque muitos manuscritos, muitas Bíblias não tinham esse trecho, ou então jogavam para o fim do Evangelho de João, para que as pessoas lessem e não chegassem no fim e deixavam ali escondidinho, no fim do Evangelho de João. O que Agostinho diz? Certas pessoas de pouca fé, ou mesmo inimigas da verdadeira fé, provavelmente, temendo que as suas esposas se sentissem livres para trair, removeram dos manuscritos bíblicos o ato de perdão de Jesus para com a adúltera. Olha, irmãos, o espírito julgador do religioso é tão grande que eles tiveram a coragem de tirar da Bíblia esse trecho, tiveram a coragem de remover da Bíblia isso, irmãos. Removeram de seus manuscritos bíblicos o ato de perdão de Jesus para com a adúltera, como se aquele que disse, não peques mais, tivesse dado permissão para pecar. É óbvio, né, irmãos? Jesus não está sendo condizente, nem cúmplice do pecado, porque ele diz, vai e não peques mais. Mas é um Deus que condena o pecado sem condenar o pecador. Ele quer eliminar o pecado, não eliminar o pecador. Mas isso é duro de entrar na mente de muito religioso, né? Chegaram a remover um trecho da Bíblia. Coisa difícil, né, irmãos? Chegando aqui no fim, irmãos, voltando àquela parábola do filho pródigo, o filho pródigo vai, pega o dinheiro do pai, o pai não amaldiçoa, não ameaça, não trata o filho mal, nada, fica lá esperando o filho. Quando o filho volta da esbórnia, tendo gasto todo o dinheiro do pai, volta, e o que o pai faz? Recebe com um abraço, põe a sandália nos pés, põe um anel, põe uma capa, recebe o filho, mesmo tendo vindo do pecado, do lixo, da escória, mesmo tendo feito o que fez com o pai, desejando a morte do pai, ele recebe com todo amor e dá uma festa para o filho que voltou. O filho mais velho que tinha ficado em casa fica indignado, revoltado com o que o pai fez, e ele fala, encheu-se de ira, não quis participar da festa, e fala, esse teu filho gastou todo o seu dinheiro, jogou tudo no lixo, no pecado, e você o recebe com festa? Esse muitas vezes é o problema do religioso, irmãos. Ele olha a pessoa no pecado e quer que aquela pessoa, de novo, quer que você comece a pensar e desejar o mal, quer mais que Deus pese a mão, quando Deus está querendo receber a pessoa com alegria. E essa recepção com alegria, às vezes, revolta aquele que ficou junto ao pai. E o pai responde o quê? Esse meu filho estava morto. Ele estava morto e agora está vivo conosco. Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Veja, irmãos, como o coração de Deus é diferente do que às vezes a gente pensa. Deus é 1.000 milhões de vezes mais misericordioso, mais bondoso, mais receptivo, mais desejoso de salvar do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente sonha. Por isso que é perigoso você julgar, porque quando você julga, geralmente o seu julgamento é muito mais duro, muito mais rígido, muito mais o que é que seja do que Deus. Deus tem um coração mole, irmãos. Nosso Deus, Ele é muito bom. Por isso que Ele foi para a cruz. E por isso que Ele vai nos salvar, por isso que Ele nos perdoa. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas a pessoa merece juízo, o filho pródigo merecia juízo, merecia. Mas Deus escolhe a misericórdia. Deixa Deus exercer misericórdia, irmãos. Porque senão será executado o juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. O mandamento de Jesus é lindo, irmãos. Não julgue. Deixa isso para aquele que tem condição de julgar, que é Deus. Não é que não vai ter julgamento, vai ter. Mas tem que ser a pessoa certa,
a pessoa que conhece o coração e as intenções do ser humano, que sabe analisar e que tem a bondade para acolher quando precisa e deve acolher. Ele sabe o que faz, irmão. Nós não sabemos. Né? Não julgue, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixe com Deus isso. Um cristão, Henry Nouwen, diz assim: quando eu julgo, eu não estou amando. E quando eu estou amando, eu não julgo. A disciplina espiritual mais difícil talvez seja viver sem julgar. Não julgue, irmãos. Não julgue. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você veja coisa errada na vida da pessoa, não julgue. Deixe isso com Deus. Deus vai fazer. Deixa com Deus. O seu propósito ao detectar um erro numa pessoa é ajudar ela. Ajude-a. Ajude-a. Faça como Jesus, tira os acusadores do meio, que estão humilhando a pessoa, tira, protege essa pessoa, acolha ela, fala: olha, eu não te condeno, não penso nada mal de você, fique bem aqui comigo, eu estou bem com você, eu quero o seu bem, eu quero que você vença na vida, eu quero que você seja feliz. Agora, cuidado com isso, não peque mais, não faça mais isso, se cuide, se proteja, busque a Deus. Irmão, julgar, condenar, não é responsabilidade nossa, e que bom que não é. Então não pegue essa responsabilidade, porque só há um legislador e um juiz, aquele que sabe discernir a alma humana. Nós não sabemos. E com isso, irmãos, você fica bem mais leve, sem ter que ficar pensando mal dos outros, porque o seu coração endurece e começa a desejar o mal. É sorrateiro isso, é bem sorrateiro, vai entrando. Não queira deixar esse mal entrar, que é perigoso. Vamos ficar de pé, queridos? Então, irmãos, a gente deveria mudar isso. A percepção que o mundo tem é: o religioso vai nos julgar e pensar mal de nós. Por isso que muitas vezes eles não vêm. Porque a pessoa que tem uma vida torta tem até medo de entrar na igreja, porque o que vão pensar dela, e se ficar sabendo, nossa, vai ficar todo aquele buchicho, todo mundo falando mal. Seja as pessoas de fora, ou seja as pessoas aqui de dentro, quando por alguma falha, uma escorregada, ou tiver algum problema, tem medo das nossas, do que a gente vai pensar, medo do que vão dizer. Quando com Jesus não tinha nada disso, as pessoas iam, abriam o coração com Ele, porque sabiam que dele não viria o mal, dele viria o bem. O mal que fizeram de Jesus daria um jeito de ajudá-las. Então ajude, meus irmãos, ajude. O apóstolo Paulo diz, eu até esqueci de colocar esse verso: se algum irmão for surpreendido em algum pecado, o que a gente deve fazer? Se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vocês devem restaurar esse irmão com mansidão. Qual que é o nosso objetivo diante do pecado? A gente restaura. Restaura como? Com mansidão. Não é com dureza, não é com rigidez, não é botando a pessoa contra a parede, não. Restaurar com mansidão. Veja que o espírito do Evangelho não é um espírito judicioso, é um espírito leve, de amor e de acolhimento. É assim que a gente, em vez de destruir as pessoas, a gente as salva. Não é descer fogo do céu, não é pesar a mão, é acolher e salvar. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, a quantidade de pecado que há nesse mundo é uma coisa assustadora, Senhor. E nós somos chamados para ser médico desses doentes, sermos como o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos médicos, bons médicos, que levam, Senhor, a cura, que levam a luz, que levam o sal para aqueles que estiverem precisando e desejando. Aqueles que não desejarem, debocharem, rirem, não, até nos tratarem mal, a gente deixa, porque pode, daqui um ano, talvez eles desejem e nos busquem, mas é tudo no tempo seu, que o Senhor é o Senhor que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Convence, Senhor, as pessoas da nossa família, do pecado, da justiça e do juízo, pelo Teu Espírito. Não somos nós. A gente fala, a gente alerta, tem que ser com amor, a verdade tem que ser dita com amor, mas é o Senhor que convence. E não vai ser no nosso tempo, vai ser no Teu. Talvez não seja hoje que um pavio que fumega, o Senhor não apaga, o Senhor acende.
Que a gente seja assim também, Senhor. Os pavios que estão se apagando aí no pecado, a gente ajude as pessoas a virem para a luz. Salva, Senhor, as pessoas da nossa família. Tantos estão sob os enganos do diabo, sobre as armadilhas do pecado, ou mesmo nós mesmos, Senhor. Salva eles, salva nós. Porque sem a Tua misericórdia, todos estaríamos perdidos. Sem o Teu perdão, sem o Teu Espírito, quem de nós não estaria no pecado se não fosse a Tua misericórdia e o Teu Espírito a nos convencer? A tua palavra diz que o Senhor que nos concede o arrependimento, nem o arrependimento vem de nós, Senhor. É o Senhor que nos concede o arrependimento. Então, convence-nos, concede o arrependimento a nós, aos nossos irmãos da igreja, aos nossos familiares, aos nossos amigos e, se possível, quanto mais no mundo, Senhor, salva as pessoas. Que a gente não torça por nenhuma catástrofe destruindo, não. Que a gente torça para que o Evangelho chegue, pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas, pessoas se arrependam. Leva, Senhor, conversão aos 4 cantos do mundo, mas especialmente na nossa família. Salva os nossos, Pai. Pedimos pela Tua misericórdia que o nosso olhar terno, o nosso olhar de amor, possa fazer as pessoas desejarem participar de uma igreja de amor. Nós te amamos, Senhor, e pedimos a Tua graça sobre toda a nossa família. Isso que nós não podemos fazer, não conseguimos fazer, que é levar o perfeito arrependimento, faz isso, Pai, pelos nossos. Salva, Senhor, salva, em nome de Jesus. Amém.